Olá, mais um Diálogo Aberto no ar e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o biólogo em ação Marcos Fernandes. Nós vamos falar sobre a situação climática, as mudanças inclusive para pior, né? É tanta coisa acontecendo na natureza que a gente não consegue entender. Os papéis se inverteram. O homem que fez tudo isso, mas vamos falar sobre isso aqui, conhecendo tudo sobre biologia. Marcos, que prazer tê-lo aqui participando do programa. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço por essas oportunidades, para a gente sempre estar esclarecendo, desmistificando muitas histórias, mitos e lendas, né? Principalmente em cima da nossa fauna local e falando também um pouco mais sobre os animais que adentram em áreas urbanas, o que fazer, o que não se deve fazer e como tudo isso está acontecendo, né? O que a gente poderia até estar podendo fazer para estar dando uma minimizada nessa situação. Ô Marco, logo na abertura aqui do nosso podcast eu falei o homem que fez tudo isso. É o homem mesmo? O homem tem responsabilidade, culpa sobre tudo que está acontecendo, principalmente sobre essa revolta da natureza? Tem uma grande participação. Tem uma grande participação, sim, né? A ação antrópica, como a gente chama, né? Causada pelo avanço, pela urbanização, pelo crescimento desordenado das cidades, das indústrias, né? As nossas cidades são rodeadas por floresta, então, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, vai ter sim um encontro de pessoas com animais que compõem a fauna silvestre local. Porém, todavia, com o avanço desordenado, isso finda muitas vezes fazendo com que esses encontros ocorram cada vez mais rápido. Quando eu falo o homem, porque, por exemplo, eu sou de uma época em que o pai tinha maior prazer em fazer um estilingue para o filho. E para que era o estilingue naquela época? Era para matar passarinho. Exatamente. Quer dizer, nós fomos ensinados de forma errada, né? Ensinado de forma errada. Inclusive, eu também sou dessa época, eu participei muito dessas ações, né? A gente não tinha assim uma sabedoria, nossos pais não incentivavam. Eu como fui criado aqui na selva amazônica, né? Eu sou da região, então a gente para sobreviver na época, só que assim, eu defendo aquela questão quando é para subsistência, Uhum. a caça para subsistência, né? Então eu até defendo isso, eu não acho isso errado para a pessoa ter que caçar para poder se alimentar a sua família. Mas quando se faz isso discriminadamente, se torna muito feio, principalmente para seres que diz que são inteligentes, que é a ação do homem. E, na verdade, a própria lei, talvez não sei se posso usar esse termo perverso, mas a lei com relação ao combate ao crime contra animais, ela é muito forte, né? Ela é muito atuante. Porém, agora, né, de uns tempos para cá, né, houve uma mudança, assim, que realmente a penalidade aumentou, né, inclusive as multas também, mas mesmo assim, as pessoas continuam fazendo o tráfico de animais, continuam abatendo muito os animais silvestres que adentram em áreas urbanas, as pessoas não têm a quem recorrer, e muitos, por falta de conhecimento, alimentado de muitas histórias, mitos e crendices, findam matando os animais que se perdem, que ficam desorientados e adentram em áreas urbanas. Como o porquê que esses animais estão vindo? Agora, por exemplo, tivemos um caso em Vilhena, uma cascavel no centro da cidade. Vários casos dos jacarés encontrados no quintal de casa. Por que isso? Bem, como eu falei, né, as nossas cidades aqui na região norte é rodeada por floresta. Então, querendo ou não, os animais muitas vezes ficando desorientados e se perdem adentro em áreas urbanas. A questão da cascavel é uma serpente que ela não é muito típica aqui da nossa região amazônica. A cascavel não é uma serpente amazônica. É mais do cerrado? Ela é um bicho de caatinga, de cerrado, de áreas abertas. É um bicho adaptado para áreas abertas. Ali em Vilhena, né, que é mais para o sul de Rondônia, ali tem regiões que são habitats assim, que pode ser encontrado sim cascavéis, porque já tem cerrado, lá tem bastante áreas abertas, porém não é comum a gente encontrar cascavéis em áreas urbanas, não é comum. E das serpentes, dos acidentes ofídicos, o da cascavel é o mais letal no Brasil, é a que mais mata. Existem as mais perigosas, existem aquelas que causam mais acidentes, existem as mais letais, que são as cascavéis. Olha, no Mato Grosso do Sul, eu não sei se você conhece, mas existe uma fruta chamada guavira, outros chamam de guajuvira, é uma fruta rasteira que dá no campo.
E na época delas, o povo vai tudo para as linhas, para o sítio, para a área rural, colher essas frutas. E existem muitas histórias de gente que foram picadas pela cascavel e que morreu nesse período, principalmente. Quando se fala, vai para o campo de Guavira, já se fala, ó, cuidado com a cascavel. E tem demais no Mato Grosso, tem demais. Mas vamos lá, você acha que as escolas, elas estão preparando essa geração futura para cuidar da natureza de verdade? Olha, eu posso estar até equivocado, mas no meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, não. Primeiro, eu tenho um trabalho aí, né, que é o Biólogo em Ação, na qual eu já realizo esse trabalho há 5 anos, de resgate de fauna silvestre em áreas urbanas com ênfase em serpente, e toda vez que eu saio para fazer um resgate desse, toda vez que eu recebo uma solicitação, além de eu resgatar os animais, eu ainda levo uma educação ambiental para aquela comunidade, ou para o solicitante, explicando a real importância desses seres na natureza, desmistificando muitas histórias, mitos e lendas, e muitos deles não conhecem. Mesmo sendo morador aqui da região amazônica, muitos dos solicitantes não conhecem o animal, não sabem que espécie é aquela, não sabem a serventia que aquele bicho tem na natureza. Na escola não se tem uma disciplina voltada, por exemplo, educação ambiental. Deveria ter uma disciplina, né, voltada só para falar da nossa fauna, para falar das importâncias desses animais na natureza e o que eles interferem, tendo em vista que eles interferem diretamente no bem-estar da população humana. Na verdade, é cultura também. Eu acho que, como eu disse lá no início, a gente foi criado, ensinado como usar estilingue, a gente também vê uma cobra tinha que matar. Naquela época não tinha negócio de não pode matar. Hoje eu acho que tem que inverter esse papel, né? Tem que inverter porque... Vou dar um exemplo aqui dos répteis, né, desse grupo de animais, que é o que mais provoca pânico e medo na população, que são as serpentes. As serpentes, elas têm um papel tão incrível, tão fundamental na natureza, no meio ambiente, uma coisinha chamada de equilíbrio das cadeias alimentares, por exemplo. Serpentes, a maioria delas, tem como alimento principalmente os roedores, os ratos. Ninguém gosta de ver os ratos dentro das nossas residências, dentro da despensa, furando a nossa comida. E a serpente faz esse controle de graça para nós. E as pessoas, como não têm esse conhecimento, né, findam matando discriminadamente, abatendo essas serpentes, que vai, lá na frente, vai provocar esse desequilíbrio, trazendo muitos roedores para áreas urbanas. E sabemos que os roedores trazem uma doença, né, que é mortal. E as serpentes fazem esse trabalho para nós de graça, que é o controle populacional de ratos, de roedores. As serpentes, além dela controlar essas populações, elas também servem de alimento para outros animais. Então existe uma coisa chamada de equilíbrio nas cadeias alimentares. E a população está, de alguma forma, ela está intervindo negativamente. Tá certo. Marcos, é possível você tipificar para a gente aí as espécies de serpentes que nós temos aqui na nossa região? Sim, aqui na região de Rondônia existem em torno aí de 120 a 130 espécies de serpentes. Porém, todavia, as espécies de serpente que a gente chama serpente de interesse médico é apenas um pequeno grupo, né? Só existe 4 gêneros aqui no Brasil que são serpentes que a gente chama serpente de interesse médico, que é o que realmente ela pode ocasionar um dano à saúde pública, pode ocasionar um óbito, né? Pode fazer com que a pessoa tenha seu membro amputado. Então, é um pequeno grupo, né? Porém, as serpentes que é mais adentro em áreas urbanas aqui, que eu resgato através do meu projeto voluntário, né, que é o Biólogo em Ação, são serpentes inofensivas. São serpentes que não traz risco algum. Porém, como eu acabei de te falar, por falta de conhecimento, as pessoas findam matando aquele animal porque alguém chegou e disse para ela que aquela serpente é muito perigosa, que só em ela olhar para a pessoa já vai ficar hipnotizada, que a pessoa vai morrer, que ela vai voltar, que ela vai vir nos sonhos, vai matar a pessoa nos sonhos. Então ainda existe ainda esses mitos. Quais seriam essas aí, que não tem inofensivas? A sucuri? Jiboias, salamantas, uma variedade de espécies de cobra que a gente chama popularmente de cobras d'água. Cobras d'água é um nome popular que a gente dá para várias espécies de serpente que vivem próximo a brejos, a banhados, a córregos, a rio, que se alimentam basicamente de anfíbios. Por isso que são chamadas de cobras d'água, que elas ficam sempre próximo a esses ambientes. Se alimentam basicamente de anfíbios. Então, são jiboias,
essas cobras d'água, assim, o nome popular cobras d'água, né? Que se eu falar os nomes científicos aqui, soa estranho, né? Tem a surucucu do Pantanal, ou jararaca-sul do Brejo, né? Tem as eritrolampros, né? Que são um gênero de serpente conhecido como cobra d'água ou cobra de jardim. A maioria das serpentes que a gente resgata são serpentes inofensivas. Porém, por falta de conhecimento, as pessoas matam esses bichos jurando que é uma serpente peçonhenta, que é um bicho muito perigoso. Por isso que eu digo que há, sim, uma falta de uma educação ambiental mais voltada para a nossa fauna nas escolas. Fala um pouquinho sobre a sucuri. Sucuri nessa região aqui é comum, né? É comum. Sucuri e jiboia é muito comum. As jiboias e as sucuris são as serpentes que eu mais resgato. Eu tenho apoio também do meu amigo, né, que é o bombeiro Márcio Fire, né, que é o M. Santos. Esse trabalho é um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário. Eu não recebo para isso, é um trabalho voluntário, né, eu pago do meu bolso para ir até o solicitante. Eu fico alegre em duas situações. Uma de poder atender o solicitante e a outra de poder pegar o animal e devolver para a floresta. E além disso, os animais quando estão machucados, eu cuido desses animais. Eu levo para uma clínica veterinária, peço uma avaliação para ver se o animal está apto à soltura. Então, eu não só resgato, como também tenho um cuidado com a integridade física do animal. Já aconteceu de você ter resgatado uma cobra, por exemplo, e levar para o veterinário? Já, várias vezes já levei cobras. Em que momento isso acontece? Elas se machucam sozinhas? Não, a população. A população batem nos animais, jogam pedras, bate com madeira. E a serpente tem uma coluna muito comprida. Certo. Então, ao jogar uma pedra muito forte em cima do animal, quebra a coluna do animal. Infelizmente, aquele ali está com a sua vida comprometida. E aí, nesse momento, eu levo nas clínicas veterinárias alguns parceiros aí que conhecem meu trabalho voluntário e me ajudam na medida do possível. Porque na clínica veterinária tudo é muito caro. É verdade. Então, na medida do possível, eles ajudam também o projeto para poder estar proporcionando para que esses animais voltem para a natureza e dê continuidade no ciclo de vida. Marcos Fernandes, se eu entender, você então faz um trabalho voluntário, não é através de uma associação, de uma cooperativa, de um instituto, nada disso. É um trabalho seu. Meu. O que te levou a fazer isso? A partir do momento que eu verifiquei que a população ligava para os órgãos que, na teoria, seriam responsáveis por chegar lá e atender, e não iam, ou muitas vezes demoravam a ir até o local e a população findava abatendo aquele animal. Tendo em vista que na natureza não existe vilões, os bichos não são vilões. Muitas vezes os animais adentram desorientados em áreas urbanas em busca de abrigo ou de alimento. No período do inverno, por exemplo, o período de inverno amazônico, é mais comum a gente resgatar mais serpentes, porque lá no habitat alaga. E esses bichos buscam locais secos para se abrigar e muitas vezes finda sendo dentro das residências, finda sendo em áreas habitadas. E aí que vem a questão do ser humano. O lixo descartado de forma incorreta, a pessoa joga no quintal do vizinho lá que já está baldio mesmo, aquilo atrai inseto, que atrai roedor, que atrai as serpentes. Então tem toda uma cadeia de evento que muitas vezes começa com as nossas próprias ações. E utilidade pública aqui, então é importante manter o terreno limpo, né? Quem tem terrenos aí na cidade. Principalmente, né, no período de inverno amazônico, que é quando a vegetação cresce muito mais rápido. Esse fato da usina aqui, eu estava vendo uma matéria, a usina ensinando as pessoas a voltarem para o natural, que não é mais natural. Eu achei assim, falei, gente, eu não acredito que eu estou vendo isso. A gente tem que ensinar qual é o percurso normal de uma cachoeira, de um rio, sendo que era assim antes, nós desmanchamos. Como é que você vê isso? Você como biólogo, como é que você vê isso? Eu acho preocupante, muito preocupante. Eu costumo dizer o seguinte, a gente ainda tem a possibilidade de contemplar a natureza ainda em sua plenitude em algumas regiões de reserva, né? Mas isso me preocupa porque as futuras gerações possivelmente podem não ter essa mesma chance, essa mesma oportunidade que a gente tem, que é de contemplar ainda a natureza na sua plenitude, uma cachoeira, um rio, uma água límpida, a natureza. Como seria a natureza sem os pássaros, sem o colorido dos pássaros, né? Sem os animais, para manter um equilíbrio na natureza? Pouco a pouco, todo dia, um animal entra numa preocupação, entra numa lista de extinção. Todo dia um animal entra na lista de extinção. Por exemplo, a onça-pintada, ela está nessa lista de preocupação. Uma serpente que é conhecida como a maior víbora do mundo, que é a surucucu pico de jaca.
esse animal, apesar de ser um animal muito perigoso, um animal de floresta densa, lá de dentro da floresta amazônica, ela é uma serpente que está entrando também numa lista de preocupação de extinção. Aí você me fala, mas pô, você está preocupado com uma serpente, um bicho que mata, que é perigoso? Está preocupado que se ela vai entrar em extinção? Sim, eu estou muito preocupado com isso. Porque hoje em dia a gente sabe que as serpentes mais salvam vidas do que matam. Existem muitos fármacos, muitos medicamentos que são feitos com matéria-prima de proteína da peçonha das serpentes. Então as serpentes hoje mais salvam vida do que matam. A matéria-prima é retirada das peçonhas de jararaca, de cascavéis. E a maioria dos acidentes com óbitos são poucos. E na maioria das vezes é por imprudência ou porque a pessoa não tem o hábito de usar um equipamento de proteção individual, né, os EPIs, ou por pessoa que acostumou a trabalhar na roça ou fazendo atividade no campo sem usar um coturno, uma botina, uma perneira, e o bicho está lá no ambiente dele. É um bicho que tem uma camuflagem perfeita. A natureza desenvolveu um dos mecanismos das serpentes pegar a sua presa por emboscada, né? Como ela tem uma camuflagem perfeita, ela está lá no meio ambiente, camufladinha lá, esperando o momento para ela poder abater sua presa. E aí vai o cidadão fazer uma atividade lá no campo, né, de sandalinha de dedo ou sem nenhum tipo de proteção, não vai ver o animal porque o animal está camuflado lá. Até os profissionais, os biólogos, não conseguem ver o animal à primeira vista, porque é um bicho que está muito bem camuflado. Então a pessoa pisa ao lado do animal. Às vezes você está andando numa fila indiana, está em 3 ou 4, passa o primeiro, ela se assusta, passa o segundo, ela se arma, no terceiro ela vai dar o bote. Porque ela é um animal que não tem... Ela não ataca por atacar. Não, é um animal que não ela tem... Ela se defende, vamos dizer assim. É um animal que não tem emoção, né? Não é um animal que não sabe se vingar. Muita gente pensa isso, que as serpentes se vingam. Se você matar uma, tem que procurar a outra, que a outra está perto e ela vai se vingar. A diferença nossa dos seres que dizemos que somos inteligentes precisando para esses outros animais é que eles não têm essa emoção. Eles não conseguem premeditar. Então é apenas para se defender. Uma curiosidade minha. A cascavel ela tem um chocalho, um guizo, né, na ponta do rabo. Tem. E aquilo chega a uma altura que cai, solta. Meu pai, minha avó, pegava aquilo e levava para casa, que aquilo serve para remédio. Você tem informação sobre isso? Não procede, não serve para nada. Não serve para nada. Aquilo ali é queratina. Queratina é como se fosse o mesmo material da nossa unha. Cada troca de pele que aquelas serpentes fazem, elas fazem de 2 a 3, 4 trocas de pele por ano. Cada troca de pele se transforma naquele anel. Não tem nada a ver com a idade também. Cada troca de pele se transforma naquele anel lá, que serve como aviso, para ela avisar, opa, estou aqui, a nossa distância é essa, não chegue mais perto, né? Quando ela balança aquele chocalho, o guizo. Ok, olha, aqui o meio ambiente tem passado por muitas mudanças, né? Mudanças negativas na maioria das vezes, climáticas, extinção da vegetação, espécies de animais, fonte de intervenção, o homem tem intervido na natureza de forma muito séria, as queimadas, desmatamentos, diminuição das matas e florestas, tudo isso tem causado uma mudança no clima. O que fazer? Existe alguma receita, Marcos, ou não? Existe sim, mais políticas voltadas para o meio ambiente, mais conscientização, projetos como o meu, que é voluntário, eu não consigo atender a todo mundo, porque é voluntário, eu não consigo fazer com que esse trabalho me remunere, mas deveria ter mais políticas voltadas para a educação ambiental nas escolas, deveria ter uma disciplina voltada só para a educação ambiental nas escolas, principalmente falando da nossa fauna local, falando da fauna, falando do meio ambiente, do equilíbrio da natureza, e de mais conscientização das pessoas. As pessoas ainda têm aquela mentalidade ainda, aquela cultura de matar os animais. Agora mesmo eu estou com uma espécie de tatu numa clínica veterinária ali, que eu resgatei em áreas urbanas, o bicho se perdeu, ficou desorientado, entrou em áreas urbanas e a população jogou pedra no animal, machucou o animal todo, quebrou o casco do animal. Então ainda tem essa cultura de matar o bicho, sabe? E eu resgatei esse animal e além de eu resgatar, eu tenho todo esse cuidado, né, para poder devolver o bicho para a natureza em boas condições. Está numa clínica veterinária ali, em observação, já está bem, né? Mas precisa disso, de mais políticas voltadas para essa questão ambiental, principalmente nas escolas. Aproveitar aqui, eu vi um tatu lá perto de Parecis.
E eu falo, as pessoas não acreditam. Mas muito grande, nunca vi um negócio daquele. Qual é o maior tatu que tem aqui nessa região? O maior tatu é o Priodonte maximus, né? Olha o nome, né? Até o nome Priodonte já maximus. é o Priodonte maximus, né? Que é o tatu canastra, que é o maior tatu do mundo. De verdade, ele chega a ser dessa altura, né? Ele chega a 40 quilos. Tá vendo? 40, 45 quilos é o tatu canastra, né? E o segundo maior é um conhecido popularmente como 15 quilos. Quem estiver assistindo, né? Quem for da área, quem já morou na floresta, nos seringais, né? Agora eu fui longe aí, nos seringais, ó. Vai saber do que eu tô falando. O 15 quilos é o segundo maior, ele é muito grande também. Mas o maior, esse que provavelmente você viu, é o Priodonte máximo. E eu tava sozinho, então só pude contar. Gente, eu vi um tatu fora do comum. Fora do comum, muito grande. É a história de caçador, né? A gente tem a história do pescador, né? Mas tem sim, é o Priodonte máximo, que é o canastra. Esse, inclusive tem até uns projetos aí, pelo Brasil afora aí, com o intuito de proteger esse animal. Ô Marcos, esse trabalho voluntário seu, quem precisar do seu trabalho, tem um telefone para contato? Tem sim, é o 9931 2229, que ele é tanto linha como WhatsApp. Isso me ajuda muito, porque as pessoas ficam desesperadas e eu peço logo, manda uma foto que eu já faço uma pré-identificação, uma orientação, e isso ajuda a controlar o nervosismo das pessoas. Então, 9931 2229, né, eu atendo nesse número, para poder muitas vezes passar orientação quando o pessoal se encontra, quando a população tem um encontro com animais silvestres dentro das suas residências. Você nasceu aqui em Porto Velho? Não, eu sou natural de Brasileia, lá no Acre. E aqui em Porto Velho você faz esse trabalho, como é que é? As pessoas te acionam quantas vezes por mês? Tem ideia, não? Por mês, umas 100, 120 vezes. É muito assim? Gente, tem dia que eu recebo de 8 a 10 chamados, né? E eu não consigo atender a todos. E muitas vezes quem me ajuda é um parceiro meu que está comigo nessa batalha aí, né? Que é o bombeiro civil, o Márcio Santos, que está ali me aguardando. Esse que está aqui junto no estúdio. Vamos mostrar o Márcio Santos. Tá aí, é esse que está aparecendo no seu vídeo aí. É o Márcio Santos, tá? Você que está acompanhando o podcast. E ele que me ajuda também nesse trabalho voluntário. Ele que acredita que isso vai dar certo em prol da nossa fauna silvestre. E equipamentos? Como é que você faz? Porque precisa de equipamentos para fazer isso. Precisa de equipamento, né? O equipamento é meu carro particular, as caixas para guardar esses animais eu que compro, né? As pinças, o cambão, as caixas de acrílico, né? Aquelas caixas tipo Tupperware grandona que o pessoal usa para vender salgadinho. Eu tenho uma daquelas também, só que é para botar os animais que eu resgato em áreas urbanas e possivelmente, se esse bicho estiver bom, em boas condições, devolver para a natureza e sempre passando a educação ambiental. Vou dar aqui uma dica para você então, não sei se talvez você já esteja fazendo, mas se não tiver, fica aqui uma sugestão. Ensinar as nossas crianças, dar curso de como capturar, de como, entendeu? Eu acho que isso é importante. Nós estamos chegando quase no final do programa, Márcio. Marcos, fiquei muito feliz de conversar com você, sobretudo porque hoje nós estamos vivendo momentos assim que são preocupantes, sabe? Eu fico olhando aí tudo que está acontecendo e parece que veio tudo de uma vez. Agora a revolta completa. Até no Rio de Janeiro, o mar se revoltou, tomou conta lá de Copacabana. É um negócio complicado. Positivo. E aqui no centro, né, aqui próximo, aqui onde nós estamos, também teve um registro de um tamanduá e outros animais, os mamíferos, não só os répteis adentro em áreas urbanas, como o jacaré, mas mamíferos também de grande porte, como o tamanduá bandeiro, o tamanduá mirim, o porco-espinho, o bicho preguiça. Já resgatei vários desses animais desorientados aqui em áreas urbanas. Agora, aproveitar, última informação sua. O jacaré não é ele parece que é bobão, mas nada disso, né? Não é bobão, não. Ele é muito rápido e pode causar um acidente muito grave. Obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. E volte mais vezes aqui para a gente bater papo e Obrigado. Informar a nossa população, as pessoas que acompanham. Inclusive, eu quero deixar outra sugestão aqui e agora para alguém que está acompanhando o programa. O Marcos Fernandes, esse biólogo que faz um trabalho voluntário, sem apoio de ninguém, está na hora de alguém, de repente, adotar esse trabalho, né? Até montar um local para trabalhar, colocar veículo à disposição, investir, né? Eu acho que é importante isso. Em prol da nossa sociedade e da fauna silvestre.
Tá certo, fica aí essa dica. Agradecer a você que nos acompanhou até agora no nosso podcast Diálogo Aberto. Muito obrigado. Fique ligado, TV Assembleia Legislativa, sempre deixando você por dentro de tudo que acontece. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast Diálogo Aberto. Um abraço.